Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Vacinação na praça. Tubal Vilela, em Uberlândia, virou um grande posto de vacinação fora da lei. R$500 mil de pneus contrabandeados são apreendidos passando pela região. Pix automático, a ferramenta para pagar contas, promete reduzir custos das empresas na hora da cobrança. Crime misterioso, o corpo encontrado na zona rural pode ter sido torturado, segundo a investigação. Prato de Minas, e no cardápio de hoje, uma costela assada lentamente com um risoto incrível. O processo inicialmente começa a gente fazendo a selagem da carne. Daqui ela vai corar, os açúcares da carne vão caramelizar, a famosa reação de Maillard. Daqui ela já começou o processo de caramelização, de selagem. A gente vai dourar ela de todos os lados para depois ir para o forno. Hoje é quinta-feira, 5 de junho, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima quinta-feira, uma ótima tarde. Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação aqui no seu Minas, que você já conhece e confia, né? Jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas. O programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Ó, Band Zap tá ligeiro, tá no alto da tela, você vai comentando os assuntos de hoje comigo, vai mandando a sua bronca, aqui você tem voz ativa, faço questão da sua participação, assim como lá na internet. A gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, o canal da Band Triângulo, tem as nossas redes sociais, @Band Triângulo, Facebook, Instagram, as minhas redes, @Bagnetti, segue lá, é um prazer ter os amigos online também. Eu já quero mais uma provinha do prato de Minas de hoje, você viu aí que bela costela. Gente, ó, vocês aguardem comigo que o prato de Minas de hoje, uma costela assada lentamente com um risoto de primeiro mundo. Que combinação incrível no prato de Minas de hoje, tá? Você é meu convidado, não perde por esperar. Olha, um dos pratos de Minas aqui que eu vou te falar. Nunca experimentei uma carne como essa. Então, aguarde mais um pouquinho que a gente vai saborear juntos o prato de Minas, claro, que você só vê aqui no Minas Urgente, na Band Triângulo. Os postos de vacinação contra a gripe foram ampliados em Uberlândia. A gente tem acompanhado essa grande mobilização e a partir de hoje, a Praça Tubal Vilela, coração da cidade, se transformou num grande posto de vacinação. Quem está lá? Gustavo Galvão, ao vivo, trazendo as informações para a gente. E olha que coisa boa, movimento muito grande. Boa tarde para você, Galvão. Ei, Bagnetti, boa tarde para você, uma ótima quinta a todos que acompanham a programação da Band Triângulo, nosso Minas Urgente. Então, até o dia 7 de junho, a Prefeitura pretende, então, ampliar os postos de vacinação para evitar o colapso em saúde por causa do grande aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, postos ampliados para toda a população, que além das 75 salas de vacina que funcionam nas unidades básicas de saúde, a vacinação será disponibilizada em locais estratégicos e de grande circulação. Por exemplo, das 10 às 17 horas, as equipes estarão no estacionamento do Uberlândia Shopping com o Vacimóvel. Além disso, das 8 às 17, a vacinação será realizada também em 2 pontos no Terminal Central, na plataforma de desembarque e no Cantinho da Saúde. Ainda de hoje a sábado, também das 8 às 17 horas, a vacinação estará disponível aqui na Praça Tubal Vilela, bem no centro da cidade, conforme você pode observar aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico Marco Crepaldi, e também no sábado das 8 às 14 horas no Parque do Sabiá. As unidades de atendimento integrado, as UAIs em bairros como Luizote, Planalto, São Jorge, Pampulha, Tibere, Morumbi, Roosevelt e Martins estarão com as salas de vacina funcionando em horário estendido das 8 às 21 horas durante a semana e das 8 às 17 no sábado. Então, é muito importante que a pessoa procure o ponto mais próximo da sua residência para se vacinar. Ricardo Bagnetti. Valeu, Galvão. A gente está vendo essa grande movimentação agora, 12h49, Praça
Tubal Vilela aqui em Uberlândia, né? A gente fica muito feliz de ver que as pessoas estão atendendo esse chamado, né? Uberlândia, como tantos outros municípios, tem feito essa descentralização, a gente pode dizer assim, dos postos de vacinação para ficar mais fácil para as pessoas. Horário de almoço, né? Tá indo lá em casa, tá indo almoçar, aproveita, vai lá e se vacina. O Galvão continua na Praça Tubal Vilela. Eu acho que é importante, Galvão, a gente dar uma palavrinha com as pessoas que aproveitaram esse horário para se proteger. Pois é, Bagnete, a gente vai tentar conversar com o pessoal aqui, muita gente aqui na Praça Tubal Vilela, o pessoal realmente preocupado com a saúde. Oi, boa tarde, qual é o nome da senhora? Sônia. Dona Sônia, está preocupada aí com a situação em emergência de saúde aqui na cidade de Uberlândia, então aproveitou a oportunidade para se vacinar. Muito importante, com certeza. Com certeza. Já está com cartão de vacinação tudo em dia ou só está faltando a da gripe? Conta aí para mim como é que está a situação. Da gripe. Só da gripe está faltando. Vou fazer agora. Ah, sim. E qual é o nome da senhora? Eu vou conversar com seu companheiro aqui. Qual é o nome da senhora? Leda. Dona Leda, também só está faltando da gripe aqui para completar o cartão. Já tomou? Então 100% imune. Isso aí é televisão? TV Band Triângulo, a senhora está ao vivo na Band Triângulo. Ai, meu Deus. Mas não te conheço, viu? Nunca te vi, não. Show de bola, muito obrigado. Então, o pessoal realmente preocupado com a vacinação aqui, isso é muito importante para tentar frear o avanço da síndrome respiratória aguda grave na cidade de Uberlândia. Bagnete, vou ter que voltar com você, meu caro. Tá certo, Gustavo Galvão. Obrigado, né? A gente gosta da espontaneidade das pessoas, mas você é um menino conhecido, menino bom. Obrigado pelas informações ao vivo, direto da Praça Tubal Vilela em Uberlândia. Então, você viu aí, ó, o que você não pode deixar de conhecer é que a vacinação está aí em vários cantos da cidade para você se proteger. Lá em Araguari, tá, o município também disponibilizou mais um ponto de vacina contra a gripe. O novo local de imunização fica na rua Rui Barbosa, número 151, no centrinho de Araguari. Tá? Os atendimentos vão acontecer quarta, quinta e sexta-feira, então já está rolando de 9 às 11 da manhã e também de 1 às 4 da tarde. É o que eu falei. Araguari, Uberlândia, Araxá, a gente mostrou que tem a vacinação noturna. Então, todos os municípios da nossa região têm se mobilizado, além da estrutura que já existe, para as pessoas tomarem a vacina, se vacinarem, né? Eles estão ampliando os postos de vacinação, isso é muito importante. Então, não tem desculpa, tá bom? E olha só, cresceu o consumo de medicamentos para gripes e resfriados nessa época do ano. O comportamento traz um alerta para o risco da automedicação e a gente compartilha com você. A umidade do ar despenca, o tempo fica mais seco e os vírus se espalham com mais facilidade. Com isso, cresce também a procura por medicamentos para gripes, resfriados e alergias. O aumento é bem significativo, de 50% a 60%, né? Porque são medicamentos de uso sazonal. Às vezes ele fica com aquela venda parada durante um período do ano e nessa época ele explode as vendas justamente pelos sintomas gripais, né? E não foram só remédios para dor e febre que aumentaram as vendas. Sprays nasais e medicamentos para aumentar a imunidade também registraram alta. O pessoal está usando, está tendo muito ainda, principalmente depois da Covid, né? Então o pessoal está usando mais a vitamina C, o zinco, o selênio, procurando aumentar a imunidade, né, com essas vitaminas. Então realmente a venda também começa a crescer bastante. Segundo o Ministério da Saúde, as infecções mais comuns observadas nesse período são sinusite, gripes e resfriados, além do agravamento de outras, como rinite alérgica, asma, bronquite e doença pulmonar obstrutiva crônica. O Agenor, mesmo sem estar doente, gosta de ter algum remédio em casa para caso algum sintoma apareça. Ah, sim, eu sempre gosto de usar o Resfenol, né? Porque ele acaba descongestionando, tira um pouquinho a dor, né, a cabeça. Também uso muito 1 grama, né? Tem que ter, porque nessa época é complicado, né? E esse ambiente, nessa época do ano, vira quase uma parada obrigatória. São várias opções nas prateleiras, que algumas pessoas até se automedicam. E é aí que mora o perigo, porque o que dá certo para uma pessoa pode não dar certo para outra. E essa automedicação sem orientação médica pode camuflar, mascarar sintomas importantes ou até causar reações inesperadas. Infelizmente, a gente tem o costume de fazer uso de anti-inflamatório e corticoide de maneira desenfreada.
E elas, além de promover lesões renais a longo prazo, elas também podem mascarar alguns problemas que podem se iniciar de maneira totalmente inespecífica. Então, aparentemente, eu começo como um resfriado e pode ser que não seja só isso. E aí eu tenho uma postergação, eu tenho um retardamento desse quadro por conta dessas medicações. A médica explica que mesmo os medicamentos que podem ser eficazes e facilmente comprados sem receita médica precisam ser consumidos respeitando o intervalo de uma dose e outra. A dipirona, ela tem seus efeitos colaterais, não é porque eu compro sem receita que ela é totalmente inócua. Ela tem que ser tomada, né, no máximo de 6 em 6, né? 1 grama de 6 em 6. Existe condições onde eu uso doses diferentes? Existe, sob orientação médica. O paracetamol, idealmente, né, de 8 em 8. Existe algumas condições onde eu prescrevo de 6 em 6, né? O excesso do paracetamol dá hepatite, então é importante a gente reforçar isso porque é uma medicação que a gente consegue prescrever sem receita e é uma das causas, né? Porque não resolve a febre, eu vou tomar daqui 2 horas. E esse erro, de maneira inocente, pode trazer um risco muito grande para a sua vida. Tem que seguir a recomendação médica, né? Evitar de tomar remédio por conta própria, que o vizinho falou, que o conhecido avisou. E outro alerta também que a gente faz é aquela farmacinha que todo mundo acaba tendo em casa, né? Porque sobra um remédio daqui, sobra um remédio ali, você vai fazendo uma farmacia em casa. Você pega uma gaveta ali na cozinha, uma porta do armário e tem a farmacinha. Aí, né, tá passando mal, você vai lá na farmacinha, aquele remédio pode estar vencido, você tomou em outra ocasião diferente do que você está precisando agora e também pode ser complicado. Muita atenção, tá bom? Mandar um abraço pro meu amigo Luiz Fernando Macedo, tá ligadinho aqui no programa. Um abraço, obrigado pela audiência de sempre, tá certo? Vem comigo porque aqui você também é o repórter e olha só, a reclamação vem lá de Uberaba, que mostra pra gente, você tá vendo aí a péssima situação que está um banheiro público lá na cidade. Local, Coração de Uberaba, Praça Rui Barbosa, Praça da Matriz, gente. Sujo, precisando de manutenção, tá certo? Traz risco para a saúde, isso é um problema de saúde pública, não tenha dúvida disso. Tá aí o flagrante do nosso telespectador mostrando a falta de zelo, o descaso, né? E se tá assim é porque tem gente que vai lá e acaba por destruir o banheiro também. Então são duas coisas. Quem usa não está cuidando, o município precisa dar uma atenção melhor a esse banheiro da Praça Rui Barbosa. Coração de Uberaba. Nós mandamos o vídeo para a Prefeitura de Uberaba, tá? Esse vídeo já chegou lá cobrando um posicionamento. Fomos informados que foi feita a vistoria no local e o espaço está no cronograma de manutenção. Está sendo elaborado um projeto de reforma também para os banheiros da Praça Rui Barbosa para garantir mais conforto e segurança aos usuários. E quem usa, né? Vamos tratar bem o banheiro, isso é um patrimônio de todos. Olha só, na hora do aperto é que você vai ver o tanto que faz falta, tá certo? Te agradece a Prefeitura e quer mostrar esse banheiro nota 10. Deixa eu te avisar, domingo agora é dia de você dar tchau pro aluguel, porque só no quarto prêmio do Triângulo da Sorte tem casa para você escolher no valor de R$300 mil. É isso mesmo, uma casa para você e para sua família. É a sua chance de ter a sua casa própria, tá? Então não perca as contas, porque no primeiro prêmio, R$20 mil. No segundo, mais R$20 mil e no terceiro, mais R$40 mil. No quarto prêmio, uma casa no valor de R$30 mil. E tem os giros da sorte, que são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Agora você compra o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Domingo é o dia de você dar tchau para o aluguel. Porque no quarto prêmio tem uma casa a escolher no valor de R$300 mil. Isso mesmo, uma casa. É a chance de você ter a sua casa própria. No primeiro prêmio, R$20 mil. No segundo, mais R$20 mil. No terceiro, R$40 mil. E no quarto prêmio, uma casa a escolher no valor de R$300 mil. É você de casa própria. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. Eu sempre falo aqui, é um Triângulo da Sorte melhor que o outro, hein? Ó, agora eu vou te mostrar duas situações inusitadas, 2 malas, tá, que a gente pode chamar de ninja. Olha esse primeiro é o ladrão aranha. Um homem que foi flagrado escalando um poste. Para quê? Furtar a fiação elétrica. Isso aqui, ó, bairro Granada. O camarada foi para roubar a fiação de uma casa no bairro Granada, aqui em Uberlândia. As imagens mostram que ele primeiro sobe na lixeira e depois começa a escalar.
é ninja, não é? É mala, não é? Segundo o boletim de ocorrência, claro, né, o morador ficou no prejuízo, 15 metros de fio foram furtados, um prejuizão para os moradores, vai gastar aí mais de R$1.000 para recompor a fiação, fora o transtorno, né? Ficar sem energia elétrica, perde os trem que estão na geladeira. E olha só a habilidade do camarada. Sobe na lixeira, pega, se apoia no poste, passa para cima e puxa a fiação elétrica. Nem para tomar um tss, 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 nem para isso presta um cidadão como esse. Agora, olha só, eu vou te mostrar um camarada que atacou de novo. Você lembra do cidadão que se arrasta pelo chão para roubar óculos, bota, lá em Uberaba? Pois é, Juliano Carlos, cadê o Juliano? Está ao vivo com a gente aqui e descobriu que o camarada é uma figurinha carimbada no mundo do crime. Juliano Carlos, boa tarde para você. Ele atacou de novo? Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ele atacou novamente, Bagnete, pela 37ª vez. É isso mesmo. 37 passagens pelos meios policiais. Esse indivíduo tem bastante conhecido nos meios policiais aqui, ele que tem 44 anos. Inclusive, não se assuste, Bagnete, nem você, nosso telespectador. Ele foi preso ontem à noite pela Polícia Militar, ele furtou produtos em um supermercado perto da rodoviária. Os funcionários viram, saíram correndo atrás dele, as câmeras de segurança mostraram todo o alvoroço e chegou perto de um posto de combustíveis, tinha um policial militar de folga. Então o policial conseguiu render esse indivíduo, fez a captura, ele foi preso e parte dos materiais recuperados porque ele estava com um comparsa que fugiu. Foi levado até a delegacia de polícia civil, apresentado ao delegado de plantão, só que como ele sempre pratica pequenos furtos, Bagnete, não é feito flagrante, então ele foi liberado durante a madrugada pela polícia civil. E adivinha o que aconteceu hoje pela manhã? Atacou novamente, foi em uma loja na área central da cidade e furtou várias peças de lingerie. A polícia militar foi chamada, os policiais viram as imagens, reconheceram ele novamente, fizeram levantamentos e a viatura do Tático Móvel, comandada pelo sargento Lucas Alonso, prendeu esse indivíduo. Lembrando que no meio da semana ele foi preso pela polícia militar por tráfico de drogas. No final de semana passado, ele furtou 3 pares de botas avaliados em mais de R$5.000. Furtou um computador notebook na última terça-feira na área central da cidade e teve aquele furto no mês passado que ele entrou se arrastando em uma ótica também na área central. Então, Bagnete, a população uberabense e a polícia não sabe mais o que vai fazer com esse indivíduo, porque ele comete pequenos furtos, é liberado da delegacia e volta para o crime. Dessa vez foi capturado, foi apresentado agora há pouco. Agora resta saber se ele vai ficar preso ou não, né? É a nossa lei, né, Juliano? É a nossa lei aí que acaba passando a mão na cabeça da bandidagem. Fala, é um crime sem importância. Roubou um óculos, uma bota, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Coloca o malandro aí, ó, que ele vai de fininho, ele vai se arrastando. E é clínico geral, entendeu? É bota, é óculos, é calcinha, sutiã, o que aparece, chinelo, chiclete, o que aparece, o camarada leva. Como é, meu diretor? É esse mesmo, é esse o mala, entendeu? Então, aí o cara vai preso, aí a lei fala que é um crime de menor potencial ofensivo e coisa do tipo, e solta o mala de novo na rua para fazer isso que você está fazendo. Aonde que ele vai atacar da próxima vez? O corpo de um jovem encontrado em Uberlândia foi identificado pela polícia, esse início de investigação, um crime misterioso, aqui na cidade de Uberlândia, tá? Que tudo indica tem requintes de crueldade, né, Carlos Vilela? Muito boa tarde para você. Exatamente, um crime bárbaro. Boa tarde, Bagnete, para todos ligados no Minas. Esse rapaz, ele chegou inclusive a ser sepultado como indigente. Agora a família identificou, trata-se de Erickson Marques, ele que tem 25 anos, a família reconheceu o corpo através de tatuagens, uma tatuagem estava escrita: eu não sou o filho do dono, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, e a outra, amor só de mãe. Bagnete, a polícia já está trabalhando neste caso e tratando este caso como homicídio. O desafio agora é identificar a autoria e a motivação deste crime aí, como está sendo investigado. Esse corpo foi localizado pela Polícia Militar, enrolado num lençol com evidentes marcas de violência, como você disse.
E mais do que marcas de violência, tinha também indícios de crueldade. Ele estava com os pés amarrados, enfim, aquela situação em que caracteriza, sim, uma crueldade muito grande. É um desafio porque há indícios de que o Eric tenha sido torturado antes de morrer, já que havia marcas de corte. Pequena interrupção aqui na comunicação com Carlos Vilela, daqui a pouco ele volta, mas trouxe todas as informações para a gente. E a gente se solidariza com a família, olha só, chegou a ser sepultado como indigente. E quem tiver informações, quem souber de algo, pode fazer a sua denúncia de forma anônima para ajudar a polícia a desvendar esse crime, né? 190, 181, é o nosso papel ajudar aí as nossas forças de segurança nas investigações também, para que esses crimes sejam desvendados. Independentemente do motivo, a gente não pode compactuar com crimes como esse, de forma alguma. E a polícia precisa dar uma resposta à sociedade. Tem que dar um basta numa situação como essa. Você vai ver também que o suspeito de ter assassinado um homem a tiros aqui em Uberlândia, bairro Elson Pietro, um crime que teve uma grande repercussão, prestou depoimento à justiça. Gustavo Galvão está acompanhando o caso e traz os detalhes para a gente. Galvão. Pois é, Bagnete, na tarde de ontem, esse homem que se identificou como irmão da vítima, de 46 anos, ele assumiu sim a autoria dos disparos de arma de fogo na sexta, ou melhor, na noite da quinta-feira passada. Esse fato, conforme bem dito por você, aconteceu no bairro Elson Pietro. Esse fato, então, aconteceu ali no antigo assentamento Glória e o disparo acertou a região da boca deste homem de 46 anos. As testemunhas afirmaram que eles discutiam de forma acalorada antes do momento dos disparos. A polícia militar chegou até o local, mas só encontrou este homem deitado na laje, já estava morto, por sinal. O próprio irmão dele, ele disse também que, no entanto, todavia, esse disparo com a arma de fogo foi acidental. Agora, a Polícia Civil aguarda o resultado do exame de necrópsia e aí sim, para dar continuidade nos procedimentos de investigação. Então, até o momento, o que a gente tem é que o irmão dessa vítima de 46 anos confessou a autoria dos disparos que matou esse homem de 46 anos. Bagnete. Obrigado, Galvão, pelas informações, né? Se confirmando essa hipótese que a polícia não descarta, né? Talvez mais um crime em família que a gente está trazendo aqui para você. Olha só, maconha, pinos de cocaína e mais de R$ 1.500 em dinheiro foram apreendidos durante uma operação no bairro Lagoinha, em Uberlândia. Tá? Houve aí perseguição, um corre-corre danado, moradores do bairro ficaram bastante assustados. O tenente Romano da Polícia Militar deu mais detalhes sobre essa apreensão. Devido aí às denúncias recebidas por populares, conseguimos lograr êxito em apreender uma quantia relevante de drogas e dinheiro. No local, nós recebemos denúncias de populares, pessoalmente, na própria guarnição. Então, fizemos levantamentos. Já no levantamento teve o corre-corre dos autores, não foi possível abordar ninguém, mas pegamos as características, vestimentas, cor de pele, características no geral. Retornamos, fizemos maiores levantamentos aí via DDU e outras ferramentas tecnológicas que nós dispomos, fomos aí a favor da segurança pública e verificamos que lá realmente trata-se de um tráfico recorrente, com muitas denúncias, muita reclamação ali dos moradores vizinhos da circunscrição ali, que estão muito incomodados com o tráfico de drogas lá. Com isso, retornamos para o local já com a operação montada, novamente corre-corre, mas aí já com todas as características dos autores, montamos um cerco e foi possível prender 3 dos 4 autores que saíram evadindo naquele momento. Obrigado à Polícia Militar pelas informações. Você está vendo aí o trabalho da PM, né? A gente não pode generalizar, tá? No bairro Lagoinha acontecem muitos casos de tráfico de drogas, a gente mostra aqui, tá? Mas são criminosos que se infiltram em bairros aí, né? Em famílias de bem, de trabalhadores. Então a gente não pode generalizar, tá certo? O bairro Lagoinha, apesar da quantidade de ocorrências por lá.
Por causa da fraude do INSS, as agências do Correio, estão cheias. O atendimento a aposentados e pensionistas cresceu consideravelmente por conta dos descontos indevidos. Aí já é crime de colarinho branco, é a corrupção que está tomando dinheiro no bolso direto do pensionista, né, Carlos Vilela? Exatamente, Bagnetti. Essa iniciativa aí foi tomada e já está valendo desde os dias 30 de maio esse atendimento presencial. Por quê? Porque nem todos os aposentados têm o traquejo com a internet ou ter mesmo o acesso à internet, às redes sociais para poder averiguar como está a situação dele. Ou seja, para buscar aquela ajuda necessária que hoje ainda continua sendo feita pelo Meu INSS, que é um aplicativo, ou então pelo 135. Só que é muita gente neste caso e poucas pessoas têm todas as informações necessárias para a internet. Então, são mais de 5 mil agências dos Correios em todo o Brasil que vão receber esse público aí, vítimas dessas fraudes aí, que somam mais de 6 bilhões de reais. Ou seja, só aqui no estado de Minas são mais de 300 agências do Correio e 853 municípios aí que vão poder oferecer este tal de serviço. Então, é só procurar a agência e um alerta, Bagnetti. Não tem ninguém do INSS dos Correios autorizado a bater na porta de ninguém falando que vai ajudar, não. Se alguém estiver fazendo isso, é fraude em cima de fraude, viu? Fica a dica, viu, Carlos Vilela? Obrigado. Às vezes é melhor ter um pouquinho mais de paciência, aguardar o atendimento nas agências dos Correios, que estão credenciadas para atender aí, então, os aposentados e pensionistas que foram lesados, que foram roubados, tá? Do que você aí receber ajuda de terceiros e ser vítima de um outro golpe. Porque isso que aconteceu foi um golpe em todo o Brasil, os aposentados de todo o Brasil. Olha só, a gente continua falando da malandragem, porque pneus contrabandeados do Paraguai foram apreendidos em Tupaciguara. Tá, Gustavo Galvão é que tem as informações. Carga milionária, hein, Galvão? Pois é, Bagnetti, essa operação comandada mais uma vez pela Polícia Militar Rodoviária no trecho da MGC 452. Parece notícia repetida, mas não é. Mas mais uma atitude, mais uma operação da Polícia Militar na MGC 452. Desta vez apreendeu uma grande quantidade de pneus contrabandeados lá do Paraguai em um valor contabilizado em mais de 50 mil reais. Eles seriam então comercializados no interior e também no sudoeste do estado de Goiás. O caminhão que também realizava o transporte desses pneus, que seriam comercializados no interior de Goiás, também foi apreendido em um total de 110 mil reais de prejuízo a essa prática criminosa, viu, Bagnetti? O preso e juntamente com a carga contrabandeada, eles foram transferidos aqui para a sede da Polícia Federal em Uberlândia, porque, afinal de contas, trata-se de um crime além das fronteiras do nosso país. Volto com você. Obrigado, Galvão, pelas informações. Gente, temperatura caiu bastante, você tem visto aí, está um friozinho considerável nas últimas semanas, as noites estão mais frias, temperatura diminuindo na madrugada então, e olha só, tem muita gente que não tem um agasalho para se proteger. Pensando nisso, a campanha do Agasalho 2025 está a todo vapor, tá? É a hora da gente mostrar a nossa solidariedade, doar agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio para aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. E a campanha do agasalho tem a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade para buscar as doações, tá? No ano passado foram arrecadados mais de 50 toneladas de agasalhos. E esse ano a gente conta com a sua ajuda para superar essa meta.
separem as suas peças de doação, leve nos postos de arrecadação, porque essa é a campanha do Agasalho 2025. Menos frio, mais calor e mais amor. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho o Prato de Minas, você não vai perder, né? Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Aproveite a promoção Festa Junina da Autoescola Condutora para adicionar ou tirar sua habilitação. Planos a partir de R$ 119,99 ao mês. E a Condutora tem motopista grátis, curso de legislação em 7 dias e 5 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá! Precisou trocar a bateria do seu veículo? Venha para a Nacional Peças. Bateria 60 amperes a partir de R$ 320, bateria 110 amperes a partir de R$ 600 e bateria 160 amperes a partir de R$ 800, não é isso, Davi? Isso mesmo, tudo isso em 10 vezes sem juros no cartão. Nacional Peças, vem pra cá. Atenção você, comerciante de Uberaba e toda a região. Aqui no Cervejeiro Bebidas tem sempre o menor preço para você revender e também uma grande variedade, não é isso, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas em Uberaba e você que gosta de comodidade, faça o seu pedido pelo Televendas e receba em até 24 horas. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. No Martiminas a gente entra no clima, tá fácil de comprar. Papel higiênico Mini Bianco 30 metros com 40, 43,90. Arroz 5 quilos, 17,80. Açúcar Cristal Delta Coronipe 5 quilos, 14,98. Creme de leite da Mari 200 gramas, 2,48. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, 4,98. Peito de frango congelado quilo, 11,98. Mineiro que é mineiro, economiza no Martiminas. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Casa dos Pisos. Piso extra, 43 por 43. Argamassa grátis, R$ 22,90. Revestimento branco, R$ 19,90. TV 366, R$ 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia, 3227, 1747. Super ofertas, comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha, Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo, Wilson Rodrigues da Silva, 421. De volta com a sua participação, deixa eu mandar um abraço aqui para o Eurípides Quintiliano. Aqui no intervalo a gente estava conversando e falou: Bagnete, você acha que alguém vai ser preso nessa fraude do INSS? E eu e o Eurípides chegamos à seguinte conclusão: a gente está achando que vai acabar em pizza essa história e ninguém vai para a cadeia. Obrigado, viu, Eurípides, pela sua participação. Quem está acompanhando a gente aqui também, ó, mandou uma bronca, mandou um vídeo aqui falando da falta, manda o nome para mim, acho que foi a Júlia, falando da falta de creche, de postos de vacinação lá em Uberaba também. Vamos mostrar a sua reclamação aqui no ar. Quem está mandando um alô aqui, olha só, é o Ivanito. Bagnete, será que o ladrão rastejante ele também usa as lingeries? Boa pergunta, Ivanito. Um abraço para você. A Celina, lá em Uberaba. Bagnete, tô de olho nesse prato de Minas, hein? Celina, daqui a pouquinho tá chegando, a gente vai saborear juntos. A Helena Márcia, boa tarde, meu amigo Bagnete. Deus abençoe você e sua família. Que assim seja, Helena. Obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Diversos representantes políticos devem comparecer na abertura da Safra Mineira do Café em Araguari. Está marcando oficialmente o início da colheita. Carlos Vilela está de volta com a gente, direto de Araguari, trazendo todas as informações sobre o nosso precioso café, Vilela. Exato, vai um cafezinho aí, Bagnete. Na verdade, são dois eventos de extrema importância para a cafeicultura
do Brasil. Agora pela manhã aconteceu o lançamento da Safra Mineira de Café 2025, com a presença, como você disse, de representantes do Café Cultura Brasileira, produtores, presidentes de entidades ligadas à cafeicultura e também de representantes da classe política, né, na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Foram apresentados os desafios, mas também as conquistas que levam ao Brasil hoje a ter o melhor café do mundo e ser também o maior produtor do grão no planeta. Agora, na parte da tarde, acontece o Fórum Mineiro de Agronegócio Sustentável. O que isso traz de novidade? Traz uma abertura maior ainda do café brasileiro mundo afora, porque a cafeicultura brasileira começa a ser referência em termos de produção agrícola, em termos de sustentabilidade, que é a grande exigência para o produto brasileiro ser ainda mais reconhecido mundo afora. Está prevista, inclusive, a presença do vice-governador de Minas, Matheus Simões, como um dos mediadores do fórum na parte da tarde. Todas as informações desse evento de extrema importância a gente mostra na programação da Band, que acontece, inclusive, Bagnetti, falando de sustentabilidade, no 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Com você. Obrigado, Carlos Vilela. Bom trabalho para você aí. Aprecie um café de qualidade. A gente sabe que o café de Araguari, de Patrocínio, o café da nossa região, o café do Cerrado é considerado um dos melhores do mundo, né? E aí a cobertura completa, claro, você acompanha aqui na tela da Band Triângulo, no nosso AgroBand News, uma edição no começo do dia, no final do dia, de segunda a sexta-feira, e no domingo, 7h30 da manhã, programa mais que especial para você, prefeito Renato de Araguari aí, muitas autoridades. Abraço, viu, a todos os amigos de Araguari ligadinhos aqui no nosso Minas Urgente. Carlos Vilela falou, Dia do Meio Ambiente hoje, 5 de junho, foi lançado aqui em Uberlândia o prêmio Selo Verde. Gustavo Galvão acompanhou e disse pra gente, né, o porquê dessa premiação, como é que vai funcionar. Pois é, Bagnetti, na realidade não é o selo verde, sim o Uberlândia Mais Sustentável, que vai premiar as empresas que são compromissadas com o meio ambiente. O que são as empresas compromissadas de fato com o meio ambiente? Aquelas empresas que não emitem acima do permitido gases poluentes e também separam corretamente, destinam corretamente lixo orgânico, também o lixo seco, lixo úmido, enfim, as empresas que preocupam realmente em diminuir os impactos da degradação ambiental e, por consequência, também as empresas que não promovem, não ajudam a alavancar o problema do aquecimento global, que é responsável, então, por essas inúmeras instabilidades climáticas que, nos últimos anos, de 2020 para cá, o mundo todo passa. Então, pensando em aproximar, em ajudar mais o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, a partir de agora, as empresas que vão seguir os requisitos estabelecidos pela Prefeitura de Uberlândia junto à ACIUB vão sim ganhar o selo Uberlândia Mais Sustentável e aí sim serão lembradas como empresas que ajudam a causa ambiental. Ricardo Bagnetti. Obrigado, Galvão. É isso, e essas empresas precisam ser prestigiadas, isso tem que ser levado em conta, né? Justamente por conta dessa... Olha esse lixo, o tanto que é rico, isso aí tudo foi tirado do lixo. Eu catava tudo para mim, videogame, televisãozinho, adoro uma bugiganga, mas no lixo não é o lugar, tá certo? E na Semana do Meio Ambiente, o assunto mais falado é o tempo. A variação de temperatura nessa época do ano é um sinal de alerta para que a gente deva ver e viver daqui para frente. Vamos ver na reportagem. A imagem do sol se pondo virou sinônimo de friozinho chegando. Durante a noite e em especial nas madrugadas, as temperaturas despencam. Quando o sol começa a raiar no outro dia, as coisas vão mudando. Os termômetros sobem e logo o agasalho começa a incomodar. Tá difícil, né? A gente sai de casa com blusa de frio, sentindo um pouco de frio. A gente chega na escola e já na metade do dia já tem que tirar a blusa porque já tá um sol mais quente, né? É o chamado efeito cebola, que caracteriza a amplitude térmica, ou seja, a grande variação de temperaturas. Isso é comum no outono, mas não deixa de ser um motivo de preocupação. A atenção pontual deste período em que se fala muito sobre o tempo serve de alerta para uma situação que no dia a dia pode estar passando despercebida. O ano passado foi o mais quente dos últimos 175 anos e uma estimativa da ONU aponta que isso pode piorar daqui para frente.
Segundo o relatório da Organização Meteorológica Mundial, há 80% de probabilidade de as temperaturas globais baterem pelo menos um recorde de calor nos próximos 5 anos. Pela primeira vez, o órgão admite que antes de 2030, o mundo pode registrar um ano 2 graus mais quente do que na era pré-industrial. Isso aí pode agravar muito o problema, inclusive com a ocorrência de eventos extremos, né? Como secas, inundações, furacões. A atualização sobre o clima global, a médio prazo, mostra uma ameaça crescente para a saúde humana. Quando há o período aí de estações mais frias, a gente aumenta a parte respiratória. Quando a gente tem das épocas chuvosas e aumento de calor, a gente acaba tendo muito aumento das infecções causadas por picadas ali de insetos, como por exemplo a dengue, chikungunya, zika. As paisagens naturais também devem sofrer, mas também são sinônimo de esperança. As árvores, elas têm o poder de criar um microclima, né, em volta delas, por causa da evapotranspiração que ela causa. Então, ter mais árvores é ter um microclima mais ameno, né? Envolver todos nessa conscientização, independente da escala, pode sim fazer a diferença. Nós podemos sim transformar em grandes ações, né? Nós até conscientizamos, às vezes, apagar uma luz ao sair do ambiente, economizar a água no banho, né? São pequenas atitudes que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, nas cidades onde a gente vive, no estado e no mundo. Parabéns, César Campos, pela reportagem. Falando isso, chama o César aqui, vamos conversar com o César, está ao vivo lá em Araxá, né? Porque hoje só o vice-governador, professor Matheus Simões, cumpre a agenda no Alto Paranaíba. O César tem as informações, está acompanhando o evento. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou falando aqui ao vivo da sede do Consórcio Interfederativo de Minas Gerais, o CIMINAS. O vice-governador Matheus Simões está numa sala, neste momento, reunido com 52 prefeitos, vice-prefeitos e representantes de 52 municípios mineiros aqui. E na pauta, o destaque é mesmo a área de saúde. Eu conversei mais cedo com alguns desses prefeitos, eles falaram para mim sobre a preocupação que é, em especial, a questão das filas das cirurgias eletivas. Muitos municípios, inclusive aqui da nossa região, estão enfrentando esse problema. É um assunto que o vice-governador está ouvindo nesse momento. Outra questão também preocupante, Bagnetti, trazida aí pelo presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão Ferreira, foi a falta de vacinas em diversas localidades. Eu estava conversando com ele agora há pouco, ele contou que 1/3 dos municípios brasileiros e, consequentemente, 1/3 dos municípios mineiros enfrenta hoje essa dificuldade, além da questão da falta de leitos de UTI, adulto e neonatal. Após o encerramento da reunião, a expectativa, Bagnetti, é que daqui a pouquinho... Pequena interrupção aí na transmissão do César ao vivo, direto de Araxá, mostrando então esse grande encontro na cidade, vice-governador fazendo parte. Uma das pautas é a saúde pública e a gente traz a cobertura completa para você no Band Cidade, 6:50 da noite, com Gessione Serrati, tá bom? Agora eu quero falar para você dos melhores amaciantes concentrados da atualidade. Claro, são os novos amaciantes concentrados TUF. Gente, uma explosão de cheiro, fixação de cheiro nas suas roupas, uma maciez impressionante. Por quê? Porque a Start buscou o que é de melhor na perfumaria mundial para trazer esses lançamentos para você, para sua família, tá certo? São várias versões, 1,5 litro, meio litro, 1 litro, que traz, além da alta performance em maciez, as suas roupas ficam perfumadas por muito mais tempo. Eu mostro para você. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Só de abrir um pouquinho aqui, o cheiro já fica no ar aqui no estúdio. Imagina aí na sua casa e nas suas roupas, tá? Amaciante TUF concentrado, se você ainda não está usando, pode fazer o teste e você me fala. Não precisa pagar mais para ter um alto resultado. TUF tem a qualidade Start, eu sempre falo aqui, na Start a gente confia.
Olha só, MGC 235 em São Gotardo, um carro e uma caminhonete bateram de frente, tá? Isso de ontem para hoje. Os dois motoristas deram a mesma versão, de que o outro estava na contramão e que eles bateram ao tentar desviar um do outro. Pensa que situação? Uma pessoa ficou ferida, foi encaminhada com escoriações para o pronto atendimento de São Gotardo. E não para por aí. Um acidente também ontem à noite, BR-352, pode ter sido provocado por conta de um cochilo ao volante. O motorista cansado, com sono, o carro perdeu o controle e capotou próximo ao trecho de Carmo do Paranaíba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, no carro estavam pai e filho que dirigiu o veículo. No momento, ele confirmou que dormiu ao volante. Os dois ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital de Carmo do Paranaíba e Patos de Minas. Olha só a situação que ficou esse carro. E 2 pessoas, lamentavelmente, morreram durante um acidente na 040, em Paracatu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma caminhonete e um caminhão que bateram de frente. As vítimas, 71 e 66 anos, tiveram as mortes confirmadas no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Perícia da Polícia Civil também estiveram presentes. Você vê, o caminhão pouco foi afetado, já a situação do carro acabou tirando a vida de 2 pessoas. E tivemos um engavetamento próximo a Patos de Minas, tá? Várias equipes da Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas porque 4 veículos se envolveram no acidente. Tá? Quem viu conta que um dos motoristas aí teria diminuído a velocidade por causa de uma máquina que trabalhava em obras de recapeamento da rodovia e aí causou a sequência de batidas. Ninguém se feriu, mas o prejuízo foi grande, né? Olha só, você está vendo, todos os envolvidos, inclusive, realizaram o teste do bafômetro, tá? E, claro, todos negativos. Olha só, foi um na traseira do outro, um baita do engavetamento. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Prato de Minas. Você não vai perder não, porque essa costela e o risoto estão sensacionais e você é meu convidado. Se você tem débitos com a Prefeitura de Uberlândia vencidos até ano passado, chegou um mineirinho bom para resolver. O Refim, programa da Prefeitura para zerar a dívidas facinho, com desconto de até 100% em juros e multa. E se quiser parcelar, também tem um prazinho. E se o débito for antigão, ficou baratinho, sem juros e multa e 90% de desconto no valor original da dívida. Refim da Prefeitura de Uberlândia. Aproveita, mas tem que ser rapidinho. O arraiado Bahamas e Bahamas Mix tá bom demais, só. Vem! Massas com ovos Roberta 500 gramas, R$ 1,99. Vem economizar. Leite em pó Ninho integral 380 gramas, só R$ 16,98. Filezinho Sassami Beef Pap 700 gramas, R$ 14,99. Cupim Mataboi quilo, R$ 31,90. Energético Monster 473 ml por apenas R$ 6,99. Heineken Slick 350 ml, R$ 4,49. Só alegria, né não? Então vem pro arraiar bom demais do Bahamas e Bahamas Mix. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Toi Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Romance, drama, aventura. No circuito literário Elicer, a literatura ganha vida. Porque literatura não é apenas o que lemos, é o que sentimos. Circuito literário Elicer. Cultura, conhecimento, transformação. No Uberlândia Shopping de 31 de maio a 7 de junho. Apoio Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Colégio Atenas. Exigente como a vida.
Matrículas abertas. Band Triângulo e Band FM. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Prato de Minas Gourmet. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Quinta-feira é o dia mais saboroso da semana, é o dia do Prato de Minas e hoje nós fomos lá no La Vinícola, no Uberlândia Shopping. Um espaço muito agradável, um cardápio variado, excelente carta de vinhos e o chefe Gabriel Antunes preparou uma costela acompanhada com risoto de alho poró. Pensa numa combinação sensacional. Quer ver só? Roda o prato. Prato de Minas Gourmet. O Prato de Minas continua sua saga de descobrir novos restaurantes, bons restaurantes, ótimos pratos, tudo da nossa culinária mineira e contemporânea. Olha só, hoje estamos no Uberlândia Shopping La Vinícola, um restaurante moderno, contemporâneo, preza por uma boa adega e um cardápio variado. Vamos saber o que o Prato de Minas vai preparar hoje para você? O La Vinícola é uma casa recente, estamos com 1 ano e pouco de funcionamento. A gente tem muito orgulhoso da nossa carta de vinhos, da nossa presença nos vinhos, mas também a gente tem uma parte gastronômica muito forte, que mistura um pouco de cozinha italiana, com cozinha brasileira, contemporânea. A gente valoriza a experiência do cliente e começa desde quando ele põe o pé na casa até quando nossos garçons os recepcionam e a comida em geral, as bebidas. É o nosso queridinho prato que nós vamos fazer hoje. É uma costela assada lentamente, acompanha um risoto de alho poró. Assim, é um prato como todos, né? Mas esse realmente é o que tem uma saída espetacular, uma aceitação, um feedback fantástico. E nós vamos começar, o processo inicialmente começa a gente fazendo a selagem da carne. Daí que ela vai corar, os açúcares da carne vão caramelizar, a famosa reação de Maillard. Daí que ela já começou o processo de caramelização, de selagem. A gente vai dourar ela de todos os lados para depois ir para o forno. Feito esse processo de caramelização, ela vai para a nossa GN. Costela, ela exige simplicidade, só sal grosso que a gente tempera. Faz uma caminha de sal grosso também. Feito isso, forno em temperatura baixa, por volta de 130 graus. 3 horas aproximadas de forno. Depois de 3 horas aproximadas de forno, esse aqui é o resultado. Uma costela suculenta, como vocês podem ver, desmanchando, que mais tarde, daqui a pouquinho, a gente vai experimentar. Então nós vamos dar início à preparação do risoto, que acompanha a costela. Daí nós entramos sim com um pouquinho de cebola, alho e alho poró. Mais um pouquinho de azeite. Agora nós entramos com o nosso fundo de legumes, o risoto. Agora a gente vai esperar o risoto chegar no ponto. Nós já estamos na parte final do risoto, ele já chegou no ponto dele, al dente. Então nós vamos acertar o sal, a manteiga de leite e o queijo parmesão. Está pronto para ser servido. Então vamos para a montagem. Gabriel é polivalente, ele é o gerente geral, ele é o chefe, ele nos recebeu, foi para a cozinha e agora vai me dar a honra da gente saborear juntos esse prato que está belíssimo, hein, Gabriel? Obrigado. Parabéns. Obrigado. É a hora da verdade, vamos saborear juntos. Então, vocês de casa são os nossos convidados.
é maravilhoso. Eu acredito que esse prato excepcional merece um brinde. Vamos fazer um brinde? Não pode esquecer do brinde. Vamos fazer um brinde, então. A magia acontece quando a gente abre uma Coca-Cola. Um brinde, parabéns. Mais uma pausa aqui na nossa degustação, chefe, que eu quero te presentear com um prato de Minas, um presente da Band Triângulo, da Coca-Cola, aqui como reconhecimento desse super talento aqui do La Vinícola. Obrigado. É um orgulho a gente, com tão pouco tempo de casa, entrar nesse seleto circuito, viu? Obrigado mesmo. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pensa num prato sensacional. Mandar um abraço pro chefe Gabriel. A gente ficou conversando um tempão e saboreando. Gente, pensa que prato, que perfeição, que carne macia. Te confesso que nunca saboreei uma costela tão macia igual essa que eles servem lá no La Vinícola. E você viu, né? Tem a sofisticação sem esquecer da mineridade. O queijinho ali com um melado de cana, coisa espetacular. Enche a tela mais um pouquinho. Esse é o preparo. Gente, é um negócio assim, sabe? Menos é mais. Chefe, parabéns, parabéns a toda a equipe. Gostei demais da conta, quero voltar lá. E olha, recomendo demais. Que prato incrível. Um abraço ao chefe e toda a equipe. Deixa eu ver se a nossa amiga Vanessa Pires, direto lá do Band Mulher, ficou com água na boca com esse mais prato de Minas. Ela está se organizando, vai ligar o microfone. Ela está emocionada aqui de assistir a reportagem. E você? Agora sim, Vanessa Pires, eu vi que você ficou emocionada. E gostou ou não gostou do prato de Minas? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vocês viram, ele deu a dica e aí já me avisaram aqui. Eu tô bem brava com você, viu, Bagnete? Fica passando essa vontade na gente. Você sabe que eu só almoço depois do Band Mulher e eu já tô aqui com água na boca. Eu até senti o cheiro dessa costela. Gente, ele nunca chama a gente pra ele, vai sozinho nessa. Vamos fazer um combinado. Porque eu sei que você chama a Dani no estúdio, fica só provocando a gente com o cheiro e não dá nenhuma provinha pro amigo aqui. E eu vou te levar no prato de Minas. A rainha do pedaço, que a gente faz tortas também, eu deixo todo mundo na vontade por aí. Você traz um pedaço de torta pra mim, você traz a sobremesa, eu trago o prato. Combinado? Ai, que delícia. Ô, benção, vai ser legal, hein? E o Band Mulher de hoje? Bora falar desse programa. Hoje nós vamos falar muito sobre empreendedorismo por aqui. O bate-papo no nosso quadro Mulheres Empreendedoras é com uma fotógrafa. Ela vai falar quais são os desafios em empreender nesse setor, né? Que não é só ir fazer um clique, né? Tem que administrar todas as contas. Então ela vai falar muito pra gente sobre isso. Vocês vão conhecer o filho de vidraceiro. Sabe aquela historinha? Ô, você é filho de vidraceiro? Sai daí. Agora, literalmente, vocês vão conhecer esse jovem rapaz, que ele realmente é filho de vidraceiro, e ele encontrou no talento, nas artes, ele encontrou uma obra de arte, uma obra-prima feita de vidro e de espelho. E ele tá bombando nas redes sociais, porque ele mistura essa parte artística, cômica. Gente, trabalho incrível. E ele vem contar pra gente sobre tudo isso. Vai ser muito bacana esse bate-papo, viu? Ô, Vanessa, eu tava vendo na rede social do Band Mulher, né? Ele faz umas capivaras de espelho, é um negócio muito legal, tudo, né? Tudo que você imaginar. Tem Bob Esponja, tem o Stitch, ele trouxe pra gente ali uma flor feita de vidro. Ele diz ele pra trazer aqui pro estúdio, pra TV, foi um custo, porque é muito sensível, né? E tudo isso ele tá fazendo vários trabalhos com exposição que eu já tô até curiosa pra ver. Muito talento, viu? Vamos ficar ligadinho no Band Mulher de hoje. Um abraço pra você. O nosso trato tá feito, hein? Fechado. Vou ficar esperando e você de casa também. Vamos fazer uma collab aí com essa comilança feroz. O Banco Central detalhou como vai funcionar o novo Pix automático. A ferramenta para pagar contas promete reduzir custos das empresas com as cobranças. Vamos ver? Conta de luz, de gás, de água, essas três despesas recorrentes respondem por 60% das cobranças avulsas feitas por boletos ou cartões. Telefone, enfim, boletos de condomínio, vários boletos. É inconveniente. Inconveniente. Dá trabalho? Muito. É? Você esquece. Agora o cliente poderá pagar essas e outras contas por meio do Pix automático. Vai permitir que o consumidor autorize a operação uma única vez, sem precisar repetir o pagamento todos os meses. E qualquer empresa de qualquer tamanho pode adotar a ferramenta, sem precisar fazer convênios com bancos para débito automático. Vai funcionar assim:
O cliente vai receber da empresa uma solicitação de autorização, que vai aparecer na área Pix do aplicativo do banco. Ao autorizar o Pix automático, o cliente vai definir, por exemplo, o valor máximo de cada pagamento e se será semanal, mensal, trimestral ou anual. Dias antes do débito no vencimento, o banco notifica o cliente, que pode conferir se está tudo certo. Caso não tenha saldo na conta, serão feitas 3 tentativas de cobrança em até 7 dias. O pagador pode cancelar a autorização a qualquer momento pelo aplicativo de sua instituição financeira. É algo que vai ter um impacto grande na inadimplência também, né? A inadimplência vai cair, porque o consumidor vai ter mais controle. O Pix automático estará disponível a partir do dia 16 de junho. Hoje, para assinar um serviço de streaming, para assistir filmes, por exemplo, o interessado precisa de um cartão de crédito. 60 milhões de brasileiros não têm um. Com o Pix automático, não será mais necessário. Vem para dar acesso a essas pessoas. E, obviamente, quando a gente fala daí de economia, quanto mais acesso você dá, mais movimentação econômica a gente tem, mais benefício, obviamente, então, para a população como um todo. Se facilitar e não custar nada mais, é muito bem-vindo. Tá? Deixa eu mandar um abraço para o Alaor, lá em Patos de Minas, está acompanhando o nosso programa, preocupado com essa grande quantidade de acidentes na região do Alto Paranaíba. Um abraço para você, Alaor. Araxá fez ontem o lançamento de um centro de inovação que promete ser a base para estudos e desenvolvimento de tecnologias para diversos segmentos. A gente está falando de tecnologia do Pix, vamos acompanhar lá em Araxá. No auditório, dezenas de representantes de instituições interessadas em parcerias e de entidades já ligadas à ação. O Centro de Inovação é um projeto iniciado em 2021 e quer interligar eixos relacionados à educação, governo e setor empresarial. Bom, o Centro de Inovação ele é uma incubadora de pesquisa, então ela vai ter várias vertentes dentro dessa incubadora. Então nós vamos ter uma vertente buscando desenvolvimento de projetos na área de agronomia, na área de startups de informática, então vão ser várias vertentes que vão trabalhar dentro do Centro de Inovação. A previsão é de que o Centro de Inovação seja inaugurado já no ano que vem. A área de 500 metros quadrados fica anexa ao centro universitário da cidade e precisará de algumas adequações para receber o espaço. Segundo o secretário de Inovação e Tecnologia do município, já há inclusive recursos para que o projeto seja executado. Os recursos já estão assegurados, foram recursos advindos de um edital através da FINEP, um projeto inclusive inovador e único em Minas Gerais no momento. Então, o que estava faltando até o momento era apenas detalhes finais em relação à reforma e adequação do espaço físico onde vai funcionar esse centro. A iniciativa vai contar com a parceria do Sebrae, que deve conduzir os próximos passos dentro de uma consultoria especializada. Então, desde o início, quando foi proposto o projeto, o Sebrae ele entrou como interveniente, como parceiro desse projeto. E agora nós vamos fazer de tudo para ajudar não só viabilizar, mas que o Centro de Inovação se torne perene na nossa cidade e não apenas cumpra o período pelo qual ele foi proposto. Então, nesse primeiro momento, a gente entra com uma consultoria para fazer a modelagem e um plano estratégico para que tudo que foi proposto no projeto seja executado e saia do papel. Sucesso à nova iniciativa. Minas Urgente vai fazer mais um intervalo rapidinho, eu volto já. Minas Urgente, oferecimento limpador perfumado Azulim, casa limpa perfumada, qualidade Start. Osso, no São João do Bernardão, o preço baixa que faz a festa. Colchão mole bovino R$ 33,98 kg. Pernil ou paleta suína com pele e osso R$ 15,99 kg. Queijo mussarela saboroso peça ou pedaço R$ 29,99 kg. Fatiado R$ 33,99 kg. Açúcar cristal Delta 5 kg R$ 14,99. Coca-Cola 2,5 litros R$ 9,78. Cerveja Mistel puro malte lata 350 ml R$ 2,99. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Aproveite a promoção Festa Junina da Autoescola Condutora para adicionar ou tirar sua habilitação. Planos a partir de R$ 119,99 ao mês. E a Condutora tem motopista grátis, curso de legislação em 7 dias e 5 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá!
Precisou trocar a bateria do seu veículo? Venha para a Nacional Peças. Bateria 60 amperes a partir de R$ 320, bateria 110 amperes a partir de R$ 600 e bateria 160 amperes a partir de R$ 800, né, Davi? Isso mesmo, tudo isso em 10 vezes sem juros no cartão. Nacional Peças, vem pra cá. Atenção você, comerciante de Uberaba e toda a região. Aqui no Cervejeiro Bebidas tem sempre o menor preço para você revender e também uma grande variedade, né, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas em Uberaba e você que gosta de comodidade, faça o seu pedido pelo Televendas e receba em até 24 horas. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. O Parque do Sabiá irá se transformar num grande portal para uma imersão nas artes das culturas milenares. A Arte Sagrada Conecte acontecerá nos dias 7 e 8 de junho, das 14 às 20 horas. E o melhor, todas as atividades serão gratuitas e inclusivas. Venha viver essa experiência única e cheia de boas energias. Domingo é o dia de você dar tchau para o aluguel. Porque só no quarto prêmio tem uma casa a escolher do valor de R$300 mil. Isso mesmo, uma casa. É a chance de você ter a sua casa própria. No primeiro prêmio, R$20 mil. No segundo, mais R$20 mil. No terceiro, R$40 mil. E no quarto prêmio, uma casa a escolher no valor de R$300 mil. É você de casa própria. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. Casa dos Pisos. Piso extra, 43 por 43. Argamassa grátis, R$ 22,90. Revestimento branco, R$ 19,90. Tele 366, R$ 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia, 3227, 1747. Super ofertas, comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha, Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo, Wilson Rodrigues da Silva, 421. A Feira Nacional de Malhas está de volta em Uberaba. De 6 a 15 de junho, no Ville Fora Atacarejo, na Avenida Santa Beatriz. Malhas e tricô do sul de Minas, jaquetas em couro, acessórios, calçados, bolsas e muito mais. Mercadorias de shopping a preço de fábrica. A entrada é franca. Um dos assuntos mais comentados de Uberaba essa semana são os casos de assédio sexual dentro da prefeitura da cidade. A polícia está investigando, a prefeitura tomando as providências, mas a gente foi atrás, né, de que tipo de apoio que as vítimas recebem. Pois é, na cidade existe uma instituição que acolhe mulheres vítimas de assédio e de violência sexual. E a gente mostra para você. As vítimas de caso de assédio, importunação sexual ou até estupro, como o caso que está sendo investigado em Uberaba, recebem total apoio do município, segundo a secretária adjunta de Desenvolvimento Social. Nós temos o Centro Integrado da Mulher, um órgão de referência que pode atender essa mulher de segunda a sexta, das 8 às 18, sem marcar horário, sem agendamento, é porta aberta. Tem a Delegacia da Mulher que é ao lado, funciona no mesmo prédio, então há todo esse cuidado em facilitar o acesso para a mulher. Também temos o CAISME, que é um órgão da saúde, que faz o acompanhamento psicológico da mulher. Temos todos os outros órgãos da saúde também, dependendo da gravidade, da necessidade, que são encaminhados a partir, então, dessa triagem que é feita ali no Centro Integrado da Mulher. Recentemente, essa mulher que não quis ser identificada denunciou ter sido estuprada por um funcionário de carreira e o município também prestou atendimento. Nunca dei liberdade de conversa, nada, só dava bom dia, pedia licença para limpar as salas de todo mundo lá. E ele começava a passar a mão na gente quando eu entrava para limpar, ele não saía do local dele. Aí quando eu chegava perto para tirar o lixo, ele sempre estava passando a mão na bunda da gente, ou batendo, ou apertando. E durante essa investigação, a denunciante inicial, ela relatou ter sofrido um estupro e a partir daí nós encaminhamos a denúncia de estupro para a polícia, para a autoridade policial, porque a comissão de sindicância ela não tem condições técnicas de apurar uma denúncia dessa natureza. De imediato, então, ela foi acompanhada ao Hospital de Clínicas da UFTM, onde foi inserida no fluxo de atendimento às vítimas de violência sexual, e lá no hospital deram um encaminhamento para ela apresentar na polícia.
O funcionário do município de 40 anos, suspeito de ter praticado crime de estupro contra a vítima, foi afastado das atividades e a partir de agora vai passar por um processo administrativo disciplinar. É o processo que é realizado dentro da prefeitura para aplicar uma eventual penalidade, ou seja, a pessoa vai ter direito de defesa, vai poder apresentar suas próprias provas e ao final desse processo, se ficar entendido que existe responsabilidade, ele sofre a respectiva penalidade. Que assim seja, né? A apuração e a atenção às vítimas tem que caminhar lado a lado. O Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Está chegando a nossa amiga Vanessa Pires e o Band Mulher. Claro que você vai ficar ligadinho. Nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem programaço, tá bom? A gente vai embora com um prato de Minas. Forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato.